Fala galera, sejam bem-vindos ao Cast Mais, esse podcast que traz aí informações, um bate-papo pra você. Então aproveite esse início para curtir, compartilhar, se inscreva no canal, deixa abaixo aí os seus comentários e simbora. Hoje eu estou aqui com um grande convidado, ele, Antônio, está aqui presente nesse podcast de uma forma presencial, porque vocês já viram alguns aí de forma online, mas esse é presencial. Então aproveite esse momento para conhecer um pouco mais do Antônio, para entender um pouco dos assuntos que nós iremos tratar aqui. Então, Antônio, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, mano, a este podcast. Fique super, hiper, mega à vontade aqui. A casa é sua, esse momento é seu, boy. Tem aí, ó, comidinha, biscoitinho, aguinha. Tem um chocolatinho ali pra tomar. Fica à vontade. Que isso, cara. Me sinto honrado de estar aqui aí falando com você. E, pô, bora começar esse papo maneiro então. Demorou então. Então, pra começar, eu já falo o seguinte. Antônio, fala pra galera aí um pouquinho, pra quem vai estar ouvindo, assistindo, quem é o Antônio? De uma forma introdutória, resumida assim um pouquinho, pra gente iniciar, adentrar os assuntos aí. No princípio, Deus criou. Mas, bom, meu nome é Antônio Carlos, atualmente estudando ainda, sempre, mas já sou formado aí em pedagogia. Bacana. Não namoro, não sou casado, pretendo fazer seminário, quem sabe aí logo, mais logo. Breve possível, e tentar adentrar um pouco mais nessa questão missionária, nessa carreira missionária de ajudar aí o pessoal e levar a palavra de Deus. Massa, mano. Antônio, você sempre foi da igreja, você já é de berço cristão, você conheceu o evangelho através da família, tipo, te levando pra igreja, ou você, sei lá, como que foi aí o seu achegar-se à igreja, o seu encontro com Deus, como que foi tudo esse processo aí? Então, cara, eu sempre estive na igreja, por causa da minha família, então, né, filho de crentinho mais ou menos. Mas, assim, eu ia pra igreja com a minha família, ela me levava e eu sempre ia indo com eles. Só que o meu real encontro com Deus mesmo, ele se deu no ano de 2015. Certo. E foi assim, eu tava andando numa ruazinha, eu consigo me lembrar claramente, tava andando numa ruazinha de estradinha de chão, as arvorezinhas do lado. E eu tava muito triste, eu tava, tipo assim, bem pra baixo. E eu falei, pô, Deus, beleza. Se você existe mesmo, a partir de hoje, eu me coloco em suas mãos. Porque eu concluí na minha cabeça que é o seguinte, se existe uma forma de viver, certamente eu tô vivendo errado. Porque assim, na área de tomar decisão era só ladeira abaixo, entendeu? Eu falei assim, pô, cadê o tutorial? Não veio. Então eu falei assim, olha, eu sou muito bom em ser ruim. Eu percebi isso, então como eu não sei tomar decisões, e aparentemente você é um cara muito sábio, porque eu questionava a soberania de Deus. Eu falava, pô, você não é tão sábio assim não, mas tudo bem. Olha a heresia aí. Mas a gente foi antes. Sim. Aí eu falei, pô, se você existe mesmo, a partir de hoje eu me entrego em suas mãos, estou aqui, me muda. E, cara, foi mágico, porque realmente, depois daquele dia, cara, tudo mudou. Tudo mudou. E de fato muda, né, cara? Então, aproveitando essa sua deixa, como que foi essa mudança? O que mudou, assim? Já que eu sei que você usou a palavra tudo mudou, mas, tipo assim, o que de fato... Porque tem coisas que são mais marcantes em nós, quando se fala em mudanças, né? Sim. Primeiro, assim, eu era um cara, não... Como pode dizer assim? Eu mudei em todos os aspectos. Principalmente, a minha personalidade, ela se manteve muito. Sim. Mas, cara, uma coisa que eu via, eu era um cara vingativo, por exemplo. Eu era um cara que guardava muita mágoa dentro de mim. Não, às vezes não numa vingança, tipo, de querer fazer algo contra a pessoa, mas de não perdoar. Entendo. Sabe? Tipo um rancor, né? Aí, tipo, pô, me empresta o livro? Não. Eu já, tipo assim, eu guardava aquele rancorzinho, eu não ajudava de volta. Então eu ficava muito nisso. E, cara, isso foi uma das principais coisas que mudou, sabe? Um cara que tinha dificuldade pra perdoar. Não tô dizendo que eu sou perfeito e que eu perdoo todo mundo assim hoje, mas, cara, é brutal,
Hoje é extremamente difícil eu me incomodar com alguma coisa. Tipo, pra alguém me ofender hoje é muito difícil. Pra eu me incomodar com alguém, isso é muito difícil. E, cara, essas coisas foi mudando, as minhas amizades foi mudando, o meu vocabulário foi mudando. E, assim, a minha visão, acho que isso foi o mais legal, porque foi a minha visão de mundo. A minha visão de mundo começou a mudar. Porque até então, assim, eu tinha uma visão das coisas, era tudo uma visão muito romântica. E, sabe, pique filme da Disney. Sim. E você espera que tudo seja lindo e bonito, e você fica muito na expectativa do que as coisas deveriam ser e não veem como elas realmente são. Depois que eu entrei nesse berço de Deus, eu comecei a ver um pouco a vida mais como ela é, e eu percebi que ela é bonita do jeito que ela é. Saca? Coisas pequenas que antes eu não percebia, eu comecei a perceber. Sim. Os detalhes, né? Cara, tipo, amizades. Cara, é muito bizarro. Por exemplo, na minha faculdade, lá tinha umas árvores bonitinhas e tudo mais, e tinha como se fossem uns postes de luz. Imagina aqueles postes de luz estilo da era vitoriana. Sim. Então, eles eram brancos, bonitinho, quadrado. E eu parava pra aquilo, olhar e falei, caraca, como isso é bonito, cara. Olha a vibe que isso dá, as luzes, o contorno da luz com a sombra. E eu parava naquilo e falava, uau, isso é bonito. E todo mundo passa batido por aquilo lá. Mas eu parava por aquilo e falava, cara, isso é bonito. E não é porque eu sou uau, mas, cara, sei lá, depois que Deus entrou, eu comecei a conseguir enxergar Deus em todas as coisas. Massa, massa. Eu olho pra natureza e eu falo, caraca, mano, parabéns, você fez uma boa obra aqui, tá bonito. Acho que isso foi uma das coisas que mais marcou na mudança. É a manifestação da glória de Deus, de fato, né? Diante da natureza, inclusive a Bíblia fala disso, né? E eu acho muito interessante no que você está falando, da ideia de contemplar o belo, assim, né? A contemplação, não naquela ideia platônica, ou então uma questão apenas filosófica, mas algo muito mais amplo, né? A filosofia é super, hiper, mega ampla, né? Parece até louco falar, mas como assim mais amplo do que a filosofia? É porque o evangelho, Jesus Cristo, é mais amplo que a filosofia. Então, tipo assim, é contemplar mesmo, falar, uau, igual você falou, caramba, olha, é uma coisa, é um detalhe, mas você percebe dentro do detalhe uma grandiosidade. Isso é poético, né, cara? É fazer um esforço de estar consciente. Porque, por exemplo, a gente vive num mundo que é rotina atrás de rotina. Sim. E se você não faz um esforço para estar consciente, tudo passa despercebido para você. Sim. Saca? Amizades, o gosto da comida. Quantas vezes você realmente senta e presta atenção no sabor da comida que você tá comendo? Sacou? Ou você vê simplesmente a definição e o contraste das cores. A gente não passa por isso, porque o nosso cérebro, ele tem que fazer as coisas ficar num modo automático para você não surtar. Só que nessa de você colocar tudo no modo automático para você não surtar, você também perde pequenos prazeres. Sim. Que para algumas pessoas já falam, nossa, esse cara é meio, né, não seria nem a palavra, esotérico, eu acho que essa não seria a palavra, meio peculiar. Mas quem para prestar atenção vê, mano, uau, tem pequenas coisas tornam tudo mais legal, cara. E você, quando você começa a olhar a arte, você começa a prestar atenção, por exemplo, na poesia em si, você percebe que ela é rica em detalhes. E às vezes é uma coisa que nossa, tá viajando. Mas é justamente isso. É viajar dentro de algo talvez normal, mas você coloca aquilo de uma forma assim tão singular que aquilo fica muito grande. Ou seja, você amplifica o que você vê no seu cotidiano. Por exemplo, sei lá, a gente tá andando, de repente você vê uma flor e você olha os detalhes da flor. No seu dia a dia normal, você simplesmente olhar uma flor, falar, ou nem falar e simplesmente passar batido. Mas quando você olha o detalhe, você vê a pigmentação, você sente a textura da pétala. Ou seja, tá vendo como o pequeno se torna grande? Ou seja, é você conseguir nem é mensurar, é você conseguir perceber, ser sensível, na verdade, ao natural, por exemplo, assim. Tem, por exemplo, o detalhe, ele faz a diferença, ele importa, porque às vezes um pequeno detalhe muda tudo. Sim. É igual você pegar, às vezes, um texto, um quadro, e você olhar para ele de um âmbito geral, ele vai ter um sentido para você. Mas às vezes uma vírgula num texto,
Um pontinho num quadro muda toda a sua perspectiva. É verdade. Então, os detalhes, eles fazem diferença. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu não gostei dessa música, ou eu não gostei desse texto, dessa obra, porque eles não pegaram um detalhe que passou despercebido. Sim. Mas que quem pegou falando, caraca, esse cara é genial. Aí tem uns, pra uns vai ser genial e para outros vai ser só mais alguma coisa. Por isso, acho que um grande problema generalizar as coisas, né? Porque automaticamente a gente começa a generar um objeto, um animal, uma criação, e daqui a pouco a gente também leva isso pro ser humano, e a gente começa a generalizar tudo, e tudo é de boa, ou tudo E aí a gente perde os detalhes, cara. Por exemplo, usando o que você falou aí. Cara, se eu trago isso para um relacionamento, às vezes eu torno o relacionamento ruim, tóxico, porque eu não estou observando as coisas boas, positivas da outra pessoa. Eu tô só me atentando sei lá, a questões do momento. Aí entra o preconceito, o julgamento, um monte de coisa. Ou seja, eu consigo encontrar a beleza no outro, eu consigo encontrar os pontos vitais ou os melhores pontos da outra pessoa. Sim. E o que eu faço com isso? Eu amplifico, eu diminuo, entende? Então é muito massa, cara. É um papo bem interessante, né? Se você deixar, eu vou longe nesse negócio de filosofar entre aspas. Mas não, eu acho massa, também eu curto, cara, eu gosto disso. E aproveitando que você falou sobre essa questão, como que foi o seu sentimento mesmo? Porque você falou que quando você se achegou a Deus, você, digamos não, você chegou em questionamentos, né? Tal. E como que foi depois que você teve a percepção sua pessoal mesmo, tipo, caraca, meu, é real. Caraca, ele é real. Cara, ele tá comigo, eu posso falar com ele, eu posso sentir. E cada vez que eu o busco, eu tenho mais a presença dele, porque eu estou mais perto, eu me envolvo mais, porque Deus está perto. Mas é na verdade a gente que se afasta, né? Então como que foi pra você esse sentimento, essa experiência? Assim, eu era um cara muito questionador e eu questionava a capacidade de Deus ser um cara realmente muito esperto. Eu ficava, pô, Jesus teve que morrer na cruz, mano. Ele não tinha um plano melhor. Porque, convenhamos, eu falo assim, pô, se Deus é todo poderoso, todo incrível, por que ele não fez um plano melhor onde o filho dele não tinha que morrer? Ou então eu vou criar um ser simplesmente pra passar por isso, digamos. Né? Assim, aí é que eu fui sacar, aí é que tá, aí é que entra os detalhes, olha só que legal. A Bíblia é um livro de detalhes. A princípio, assim, eu me relacionava com Deus muito no... Pô, você existe, tá? Não entendo exatamente quem você é, mas beleza. Vamos lá. É um senso comum, digamos assim, pelo menos... Uma força maior existe aqui. Uma força maior existe aqui. Mesmo ainda na igreja. Então eu sabia que essa força era Jesus. Sim. E eu falava, pô, Jesus, então, e aí? Mas quem era Jesus pra mim? Quem era Jesus? Aí eu não tinha uma personalidade, Jesus, eu não sabia. E era Deus, então... eu comecei a falar assim, beleza, eu vou conhecer esse cara. A partir de hoje, eu vou conhecer esse cara. Eu quero saber quem ele é, porque eu fiquei na minha cabeça, quem é você, cara? Aquela indagação, né? Foi essa pergunta clara mesmo. Aí eu falei, pô, beleza, quem é você? Aí eu comecei a ler a Bíblia. Pô, aí às vezes eu lia a Bíblia e não entendia nada. E eu não conseguia ler, na verdade, porque era tipo, eu começava a ler, eu ficava com sono e parava. O máximo que eu gostava de ler é os Salmos, que eu acho que é a única coisa que qualquer crente não crente lê, assim. Porque eu acho que fala muito, né, sobre você e tudo mais. Tipo assim, coisas pra você, né? O Salmo fala muito pra você. Aí eu falei, pô, beleza, eu não me dou bem em ler, até porque eu sou dislexo. Então eu falei, pô, eu vou fazer algo que eu sou bom, que é ouvir. Aí eu comecei a ouvir. Comecei a ouvir pregações. Certo. E algumas pregações... na verdade, eu lembro exatamente o vídeo ainda, inclusive. Eu lembro o vídeo, lembro o canal, lembro como isso surgiu pra mim. Eu tava no YouTube e apareceu um vídeo assim, Deus responde as nossas orações? Ou, não, melhor, Deus responde as nossas orações, porque foi 2 vídeos em seguida. É possível provar que Deus existe? Eu falei, caraca, é isso? Eu tô no YouTube e tem um vídeo no YouTube falando provar que Deus existe. É o que eu quero. É a prova cabal da... Se tá na internet é porque é verdade. Aí eu entrei no vídeo lá, eu vi... Que perigo, né? Era um canal chamado Vai na Bíblia, que bom que era um canal bom. Inclusive, aí deixa a recomendação. Mas assiste esse vídeo primeiro. Isso aí.
Cola Aí, aqui. pô, aquele vídeo, ele foi um pontapé, porque esse cara fez um bagulho muito maneiro. Ele fez vários vídeos, sobre vários assuntos, e ele foi linkando um no outro. Então eu Sim. acabei de ver um, fui ver no outro, acabei de ver um. Sem querer, ele foi respondendo várias perguntas elementais que eu tinha na fé. Só que não foi tipo aquela resposta, uou, ele respondeu, mas ainda ficava aquela duvidazinha. Sim, ainda tinha um questionamento ali, ainda É, cutucando ali. isso. Aí ele falou sobre Deus, eu fui lá. E eu comecei a ouvir. Comecei a escutar alguns pregadores, tipo Paulo Júnior, Paul Washer. Aí esses caras, eles tiveram meio que uma responsabilidade, eu não digo, né? Seria um grande espaço, uma grande parte da minha formação. Certo. Porque ele olhou pra mim e falou, pô, você é um crente carnal. Eu falei, caraca, eu sou um crente carnal. Você tá ferrado. Eu falei, meu Deus, eu tô ferrado. Tipo, ele tá me descrevendo aí. Tipo assim, porque a princípio eu falei, beleza, tô conhecendo esse Deus. Se esse Deus é verdade e eu tô achando que é verdade, Aham. e eu sou esse cara da pregação, eu tô muito ferrado. Cara, eu tô muito ferrado. Então eu comecei a encontrar Deus muito no medo. Certo. Então eu entrei e falei, mano, eu não quero ir pro inferno. Aham. Eu não quero ir pro inferno, preciso mudar essa atitude. Aí eu virei o super crente. Irmão, eu era o super homem. Cara, era oração, era jejum. Mano, e eu me sentia mega poderoso. Porque, tipo assim, eu olhava pra mim e falava, cara, eu não faço isso de errado, eu não faço isso de errado. Então, eu tava num patamar que eu era o super crente. Eu olhava pros outros e falava, pobre herege. Eu olhava assim, nécio, tolo. E eu tava nesse patamar. Até que Deus foi muito bondoso comigo. Me deu uma leve rasteira, graças a Deus por isso. E começou a me mostrar que eu não era aquilo tudo. Foi que eu comecei a ver, pô, acho que eu não sou tão super assim não, hein. Talvez eu tenha uma criptonita aqui ou ali. E eu comecei a falar, tipo, uau, eu não sou nada, mano. Aham. E é aquela coisa, quanto mais tempo você vai passando tentando conhecer Deus, ele vai se revelar a você, né? Porque se você buscar ele, todo o seu coração, você vai encontrar. Você pode chegar pelo medo, você pode chegar pelo amor. Sim. Por alguma coisa você vai chegar. Todo mundo chega a Deus com algum motivo. Nunca, normalmente, os motivos certos. Mas se você fica, você conhece ele de verdade. Aí você conhece quem é você. Sim. Aí, mano, aí tudo muda, cara. Tudo muda. É tudo mais gostoso. Eu lembro um período que eu fazia teologia, estudava teologia ainda no Rio, e houve um período que se falou muito sobre Jesus histórico. E aí, aí tinha as palestras, as coisas falando sobre o Jesus histórico. E aí, uma coisa que diferencia muito, 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 ao meu ver, do Jesus histórico, é o que você tá falando, é a experiência com Deus, cara, porque vai além da história, né, cara? Se a gente busca o Jesus histórico, é interessante e importante a gente conhecer, né, tudo aquilo que Jesus fez, viveu, passou, a época, a história em si, mas quando nós trazemos a história de que Jesus viveu, o legado, tudo, e a gente entende o evangelho, a gente passa a ter um relacionamento e isso traz as experiências. E isso muda tudo, cara. Sim, o lance é que, tipo assim, às vezes mesmo quando eu não entendia quem Deus era, Aham. e eu fazia uma oração, eu conseguia ver Deus respondendo elas. Certo. Eu conseguia ver Deus respondendo, falando ali comigo, e eu ficava tipo, mano, isso é muita coincidência, sabe? Eu tenho fé demais pra ser um ateu. Aham. Eu tenho um livro que se chama Eu Não Tenho Fé o Suficiente para Ser um Ateu. Aham. Porque eu olhava para as coisas e falava, cara, isso não pode ser coincidência, Sim. sabe? Eram coisas pequenas, assim, que eu olhava e falava, cara, foi exatamente Deus que Sim. respondeu. E ele respondendo essas pequenas orações, essas pequenas dúvidas, mano, era surreal que eu comecei a falar, mano, eu tive a vida do evangelho YouTube ali. E o que é esse evangelho YouTube? Era, cara, eu fazia uma pergunta a Deus, porque assim, na época eu não via nada no YouTube cristão, então eu não tinha recomendações cristãs. Aham. Então, aí, por exemplo, eu tava com uma dúvida falando, cara, pô, XXXX. Aparecia um vídeo exatamente, cara, perfeitinho. Só pra responder aquela dúvida pra mim. E era certeiro. Era exatamente a mesma dúvida. Cara, era tão
sincronizado que eu ficava falando, mano, acho que foi Deus que me mandou esse vídeo. Aham. Pode não ter sido, alguém pode falar, cara, é só o algoritmo, porque você viu um vídeo, coisa. Cara, pode ser um algoritmo. Mas é aquela coisa, é os detalhes, cara. Sim. Pra uma massa, é um algoritmo. Mas pra você ali, você fala, ok, Deus me mandou esse vídeo. E começa a fazer sentido. E você junta esse algoritmo, né? Esse vídeo com aquela resposta que você teve no seu trabalho, com a mudança que os seus pais teve com você, com o seu amigo que começou a fazer tal coisa. Então, Não, de boa, de boa. o Google me espionando aqui, cara. A trollagem do Google aí, tá de boa. O Google espionando a gente aqui. Silence. Silence. Inclusive, isso me lembrou de uma coisa muito maneira, que aconteceu somente uma vez comigo. Teve uma vez que eu tava de boas, igual a gente tava aqui conversando, do nada, o Google escutou, conversa e começou a responder. Aí eu olhei e falei, pô, Google, você tá me espionando, né? Aí ele responde, não, eu tô aqui te ouvindo, mas tudo mais, a gente não tá espionando, não sei o que lá. Ele dá aquela resposta padrão dele. Aí eu falei, pô, muito suspeito isso. Aí o Google Assistant me respondeu, é, né? Eu falei, what? É? Ele respondeu, é, né? Eu falei, que bando! E o legal é que pelo menos a minha irmã tava junto comigo e tinha testemunha. Isso nunca aconteceu, porque eles não dão essa resposta, eles dão respostas prontas. E ele mandou um é, né? Eu falei, cara, mano, sério, naquele dia eu fiquei... Teoria da conspiração. Que louco aí. Você que é conspiracionista, vai estudar o Google Assistente. Ele tá te estudando, cara. Ele tá de ouvido... De ouvido em pé. Em pé aí, ó. Mano, você falou por exemplo, do Paul Walsh, falou do Paulo Júnior. Fala pra gente quais são as suas influências nesse sentido assim, teológica mesmo. Aquelas pessoas que você gosta de ouvir, né? Que você até então... Eu falo até então porque o homem é falho e pode acontecer de algum momento falar alguma coisa. Mudar por exemplo, de vida. e você falar, não, isso daí eu não concordo. Então... Tem até um pastor, como é que é o nome dele? Um barbudão, acho que era presbiteriano e mudou. Deixa eu lembrar, o presbiteriano. Ele era, se não me engano, da presbiteriana. E aí agora ele faz uma releitura de Jesus. É um rapaz bem antigo? É bem antigo. É o Caio Fábio? Caio Fábio. Caio Fábio, eu já vi vários vídeos dele. Mano. Então, assim, um dia ele é Paul Walsh, outro dia ele é o Caio Fábio. É um pouquinho diferente. É uma mudança. Ele é bem liberal, né? O Caio Fábio é bem liberal. Bem. Tem umas questões lá meio peculiares. Assim. Algumas coisas são muito interessantes de ouvir. Eu gosto de ouvir, sim, tipo, de tudo, porque eu gosto muito da parte filosófica das coisas, da sociológica, então eu acho maneiro. Mas, enfim, na teologia, hoje eu escuto bastante o Luciano Subirá. Eu acho que ele é um dos mais influentes atualmente. Eu escutei, mas minha formação teve muito do Paul Washer, teve muito do John Piper. Teve dois caras que me influenciaram, assim, tipo, me fizeram impulsionar e falar, cara, você precisa ser melhor que isso. Que foi o Leonard Ravenhill e o David Wilkerson. Cara, eu não consigo ouvir uma pregação do David Wilkerson sem chorar, cara. O David Wilkerson, ele tem uns chamados que você fica tipo assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, saca? Então, acho que David Wilkerson, Leonard Ravenhill, John Piper, Paul Washer, esses caras, assim, E hoje, no Brasil, sem dúvida, eu acho que o Luciano Subirá, eu escuto bastante o Douglas, mas eu acho que o Luciano Subirá tem grande influência, até por causa do filho dele também, o Israelzinho, onde eu te conheço, Israel. Eles têm, acho que não só pra mim, mas pra muita gente eles estão sendo influência, sabe? E eu aprendo muito com eles. Certo. Você falou, até algumas coisinhas eu anotei, você falou que você tinha aquele sentimento, né, de super poderoso ou mega poderoso, né, no sentido de super crente, coisas assim. E aí, eu me lembro que em uma determinada igreja que eu participei, houve um período em que nós tínhamos uma ideia e uma constância em buscar a santidade, tudo isso, de estar se aperfeiçoando e estudar. Por exemplo, nós estudávamos muito sobre adoração, estudava muitos os conceitos do Antigo Testamento e tal. E aí houve um momento, cara, que
eu percebi isso depois, que algumas pessoas começaram meio que, cara, meio que, eu vou usar um termo aqui, mas essa é a minha percepção, de começar a deturpar um pouco o conceito real. Por quê? Essas pessoas que estavam buscando tanta santidade, chegaram um momento que elas já se sentiam tão santas que elas já estavam fazendo a acepção de pessoas. Isso. Ou seja, mano, a santidade me leva a estar com as pessoas. A santidade me leva a amar, a respeitar, a cuidar, a valorizar várias coisas assim, no sentido humanitário mesmo, né? E aí eu comecei a perceber, calma aí. Ou seja, já comecei a perceber um erro, a ponto de que de pessoas estarem indo, pessoas que se afastaram da igreja e depois elas estavam voltando como visitantes dessa pessoa. Eu lembro de uma pessoa específica que falou que, tipo assim, pô, Davi, eu chego na igreja, mas as pessoas me olham, pô, de uma forma diferente, cara, tal. Aí só você e seu irmão vêm, conversa comigo, com a gente de forma normal, de boa. Mas, ou seja, eles sentiam um preconceito. Sentia que as pessoas estavam julgando. Ou seja, aí entra a grande questão, né? Às vezes pode abater, ou a gente pode sentir isso, aquela questão de ser o super crente, o super poderoso, o fariseu, na verdade, a gente está sendo às vezes, né? Então, é interessante que você passou por isso, conseguiu enxergar isso e conseguiu que isso fosse mudado na sua vida, né? Porque, cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu vou dizendo que eu fui crescendo na escadinha do Paulo. Eu falo, não, eu sou crente, sou super crente, eu não sou tão crente assim. Eu sou filho de Deus mesmo. Caraca, eu sou muito errado. E só vai caindo, assim. É porque é aquela coisa, quando você é um super crente, você corre de estar num grande risco de estar muito afastado de Deus. Porque você pode olhar na Bíblia, cara. Toda vez que as pessoas, não digo os apóstolos, mas os personagens bíblicos, né? Por exemplo, Isaías, os profetas, né? Eles tinham uma visão de Deus, eles se aproximavam de Deus e falavam, cara, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, saca? Quanto mais próximo você tá de Deus, mais evidente vai ficar o seu pecado. Mais evidente vai ficar o seu erro, a sua humanidade. Porque é um contraste gigante, saca? Você pecador, porque por mais que você tente fazer, né, as suas obras para mim suas bondades para mim são como trapos de imundície. Então, por mais que você tenta fazer alguma coisa boa, ainda tá tocada pelo mal. Sim. Então, é você em contraste com Deus. Então, se você tá muito bom, corre o risco de você não estar tão perto assim desse Deus. Você pode estar perto de algum Deus? Sim. Talvez o seu Deus. Sim. O seu próprio Deus, mas não Sim. Deus bíblico. Porque quanto mais você se aproxima dele, você fica tipo, cara, eu não mereço nada. Aí você reconhece, tudo foi pela graça. É louco, né, mano? Porque antes, a princípio, fica muito evidente a justiça. Não, eu tenho que ser santo, tem que fazer isso. Aí depois você entende o amor e a graça. Aí essa santidade, esse senso de zelo, vem muito mais no respeito e como eu posso dizer assim, em uma resposta a esse amor do que mais uma exigência. Não passa a ser mais uma exigência. Você não responde como eu tenho que fazer isso. Você fala, eu quero fazer isso. Sim. Eu não tenho que me santificar, eu quero me santificar. Gera uma necessidade mesmo, né? Deixa de ser uma obrigação para um prazer. Sim. Massa, muito massa. Cara, e como que você se enxerga hoje, assim? No sentido que, hoje, o que você entende que você tem feito e o que você entende que precisa fazer? Isso eu falo no sentido do cristianismo mesmo, assim. Deixando, por exemplo, a questão da pessoalidade mesmo, assim. Ou seja, os seus afazeres, trabalhos, tudo. Mas no âmbito assim mesmo, cristão mesmo, assim. O que você entende nesse sentido? Então, no meu meio que propósito, chamado aí, que eu tô fazendo. Então, cara, uma coisa muito legal é que quando eu era mais novo, eu falava assim, pô, Deus, se eu tiver que ter um dom, eu quero que você me dá um dom só. Que é amar as pessoas e fazer elas se entender. Porque era o seguinte, eu ajudava muita pessoa quando era mais novo. Não que eu não ajude hoje, mas é porque quando você é adolescente, você tá na escola, todo mundo tem um problema.
e todo mundo tem alguém pra falar dos problemas. Eu era o cara que ouvia os problemas dos outros. Certo. Então eu ficava ouvindo aqueles problemas daquelas pessoas e eu falava assim, cara, isso é um problema básico de eles não estar conversando, eles não estar se entendendo. E eu falava, cara, eu acredito que se eu conseguir fazer as pessoas se entenderem, acabou o mundo. Acabou, zerei a vida. Assim, acabou guerra, acabou fome, acabou tudo. Porque eu só fiz pra fazer as pessoas se entenderem. Então essa é a minha missão aqui no mundo. Eu vou fazer as pessoas se entenderem. Eu vou amar todo mundo e vou fazer as pessoas se entenderem. Então eu orava isso mesmo, tendo uma visão meio infantil de Deus, né? Mas eu orava isso. Eu falava, pô, Deus, me ajuda a amar o ser humaninho. Eu quero fazer os seres humaninhos se entenderem. E isso foi algo que ficou sempre no meu coração, que era ajudar as pessoas, interceder pelas pessoas. E chegou num tempo que eu comecei a entender que esse era o meu propósito. Interceder. Sim. Ajudar. Eu não tenho, assim, todo mundo fala, pô, vai, vira um pregador famoso, vai, pula fora. Eu não tenho necessariamente essa vontade. Eu quero orar por pessoas. Eu acredito que o que Deus pede de mim é simplesmente orar por pessoas. E é o que eu tento fazer. Hoje eu me sinto como pode dizer assim, meio mal, que eu não tenho conseguido orar tanto quanto eu já orei. E agora eu tô tentando voltar. Mas, sem dúvida, interceder pelos outros, eu acho que esse é o meu chamado. É o meu propósito. Bacana. Eu não só me sinto bem, mas eu vejo como tudo na minha vida foi caminhando nisso. De orar pelos outros. E eu acho muito legal porque às vezes as pessoas, assim, elas não dão valor a uma oração. Saca? Elas não dão valor a uma oração que você tem por outra pessoa. Eu tava lendo Isaías esses dias, se eu não me engano, acho que é Isaías 53. Eu posso estar errado, mas eu sei que em Isaías que Deus falava o seguinte: eu não achei ninguém que intercedesse pelo meu povo. Porque o povo de Israel, ele estava passando por muitas dificuldades, muitos problemas. Eles estavam, assim, não estavam se importando com nenhuma das causas sociais. Estavam dando testemunho falso. Assim, tava horrível. Israel tava horrível. E Deus falou, eu não achei que ninguém que intercedesse. Sacou? Então, tipo assim, não teve que ninguém que se propôs a interceder, no caso, por ele mesmo, falar e pra falar, olha, mudem de vida. E também, em contrapartida, pode ter sido do mesmo jeito que ninguém chegou pra interceder por eles perante a Deus. Tinha Isaías. Mas Isaías, ele tava também como porta-voz. Ele orava, ele intercedia por Israel. Então, cara, eu vejo assim, pô, o que a gente tá fazendo? A gente realmente tá usando a maior arma que a gente tem, que é a oração? Porque Deus fala que se um ou dois concordarem e pedirem em consciência, em comum acordo, ele do céu atenderá. Então, qual é o segredo da terra? Qual é o segredo de ter uma oração respondida? É você concordar com seu irmãozinho. E vocês dois pedirem algo juntos pra Deus, cara. É pedir algo em comum acordo, que não beneficie um, que não beneficie o outro, mas que beneficie a todos. E eu falo, pô, beleza. Então, a minha função é orar pra todo mundo. E fazer com que as pessoas continuem orando, cara. Entendo. Galera, aproveitar aqui então pra falar. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Antônio, fica à vontade aí, ó, pra comer. Beleza. Coma, se alimente, beba. Beber água. E pessoal, aproveita aí, deixa seu comentário aí abaixo. Sugestões, mande aí temáticas. Quem sabe um dia a gente comece a fazer alguns encontros ao vivo, né? E vai ficar mais fácil pra galera poder mandar uma pergunta ao vivo e a gente falar, conversar sobre isso. Mas continuando então, Antônio, qual a sua visão, assim? Qual a sua visão hoje da igreja, por exemplo? Da igreja de forma geral, pra você. O que é a igreja hoje, assim? Como você tem visto, enxergado, de forma geral mesmo? Eu tava vendo a igreja como se fosse clubes, sabe? Tem as igrejas e elas têm uma bandeira, elas têm o timinho delas e às vezes um timinho não se mistura com o outro, tem um pouco de rincha, mas tem o amistoso que todo mundo se reúne. Mas quando é no pega pra capar, no Avera, cada um com a sua bandeira. E eu fiquei falando, tipo, pô, cara, isso não tá muito certo, isso não tá muito legal. E eu falei, também tive a síndrome do profeta Elias, né? Que é a síndrome de eu sou o último dos profetas, Senhor. Não, mas ninguém com uma visão como a minha. Aí ele fala, meu filho, tem mais 7.000 aqui. Aí é que eu fui começar a ver, uau, existe um mundo além da minha cabecinha. Mas eu tinha essa visão
de que a igreja era um grande clubinho. E eu percebi que eu não era o único. E eu comecei a ver um movimento aqui mesmo na cidade de realmente de unir as igrejas. Porque, cara, na minha mente eu tenho muito que é o seguinte. Cara, não importa a sua denominação, não importa a sua plaquinha. Porque a sua plaquinha não diz nada. O seu prédio não diz nada. A sua comunhão com os irmãos diz muita coisa. Uhum. E antes, assim, por exemplo, antes eu tinha, né, quando você vai muito na igreja, ainda mais quando você nasce na igreja, você acaba transformando a igreja num encontro social. Sim. Ela passa a ser um encontro social pra você. Pô, você tem que ir lá todo domingo de manhã, ainda mais se você tem cargo. Porque você começa a cantar, você começa a tocar. Então a igreja vira realmente um clube social ali, e ela não se torna mais um local de realmente adorar a Deus, adorar o Senhor. Uhum. Ela não se torna um local de ajudar pessoas. Porque você não está necessariamente preocupado se tem alguém passando realmente por alguma dificuldade ali. Às vezes você se preocupa com as pessoas de fora. Mas com seu irmão que está ali dentro, você... oi, bom dia, beleza, tudo bem, tudo bem. Você não espera pra ver se ele realmente está bem. Você só vai, você faz o que você tem que fazer e volta para casa. E isso é sua vida cristã. Você transformou ela num clubinho. Sábado de manhã eu tenho que ir pra igreja e eu tenho que cantar. E saiu de lá, do domingo, né? Do sábado, você já não tem mais o que fazer. Porque você cumpriu a sua meta diária. Sim. Você bateu o seu ponto. Uhum. Aí eu falei, pô, eu tava com isso. Eu comecei a perceber, pô, eu não tô indo pra igreja, eu não estou sendo assim. Então aconteceu uma coisa muito legal que pouca gente percebeu no mundo, que foi a pandemia. Não afetou quase ninguém. Mas me afetou, entende? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, me afetou. Aí, o período de eu ficar em casa, assim, antes de começar, no início mesmo, quando começou a fechar, assim, na primeira semana, eu ainda não tava levando fé. Isso não é uma pandemia. Eu nunca te passar por uma pandemia. Então, sim, eu furei a quarentena nas primeiras semanas. Né? Uhum. E essa primeira semana que parou, né? Eu comecei a me reunir com alguns amigos nas casas, porque a igreja tinha começado a fechar, então eu falei, beleza. E reuni um grupinho pequeno nas casas, a gente só ia, tipo assim, era aquela coisa, a gente tava se reunindo, mas era tipo, só a gente vai um na casa do outro e Sim. ninguém saía de nada. Eu, por exemplo, eu não saía da minha casa pra ir em outros lugares. Eu só saía pra ir na casa desse grupo de amigos. Sim. E lá a gente fazia um culto. E, cara, esse culto foi muito importante pra mim. Porque ele me despertou pra uma coisa que era, tipo assim, eu não tenho adorado Jesus. E eu não tenho estado com pessoas que realmente querem adorar Jesus. Porque naquele grupo pequeno ali, eu comecei a ver pessoas que estavam realmente loucas e queimando por Jesus. Uhum. E ali não importava a nossa denominação, porque a gente era de várias denominações. E a gente só tinha um único propósito. Aprender mais de Deus ali, unidos. E levar a mensagem. Cara, e isso foi muito legal. E eu falei, cara, por que as igrejas não são assim? Por que é tão difícil um fulaninho da Assembleia ir e fazer um rolê junto com o cara da Batista? Ou o cara da Presbiteriana? Então eu comecei a ver isso, porque a gente tava ficando muito preso nas igrejas. Aí eu comecei a falar, cara, beleza, por exemplo, eu sou da CIB, Sim. eu sou membro da CIB, congrego lá, mas, cara, eu vou nas outras, eu ajudo, tanto que eu comecei a ajudar muito um pessoal na igreja na Wesleyana, fico muito feliz, porque, cara, eles foram bênção na minha vida. Então eu comecei a fazer esse intercâmbio direto, e aquilo que era pra ser um intercâmbio, cara, isso é o normal, isso é o padrão, é a igreja. A igreja é a nossa comunhão com os outros irmãos no corpo de Cristo. Uhum. É a gente com o mesmo único objetivo, que é levar o reino dele pra frente. Então, não vamos levar a mensagem da nossa igreja pra frente, vamos levar a mensagem do Evangelho de Cristo. Sim, e quando você fala essa questão de, por exemplo, a pessoa vai às vezes pelo cargo, né? Cara, isso é algo muito preocupante, né? E precisa ser falado muito sobre isso, cara, porque isso é muito real, né, cara? Por exemplo, isso nós temos que tomar cuidado, né? Cada um, né? Porque senão nós podemos fazer parte desse bolo aí. Mas, cara, é muito triste, cara, é muito chato você perceber isso, né? Esses dias a minha noiva estava conversando justamente algumas coisas relacionadas a isso, cara. E aí, cara, a gente começa a analisar as coisas, a perceber, cara. E dentro disso a gente percebe que um dos motivos de se manter assim é que gera uma frieza, cara.
É o que você falou, vou lá, bato ponto, vou lá, beleza, vou lá, ensaio e agora eu canto. E acabou isso, cara. Eu sento no banco, às vezes eu não tô nem prestando atenção na palavra, e o dia que eu não vou cantar, o dia que eu não vou tocar, o dia que eu não vou pregar, o dia que eu não vou dirigir o culto, eu vou estar lá na porta, na recepção. Tipo assim, pra mim, se eu não for na igreja, tanto faz. Tipo assim, não é algo novo pra mim. Não queima, não faz diferença. Tipo assim, caraca, eu posso estar junto com meus irmãos e sentir Deus juntos em comunhão. Tipo, não tem a essência mesmo, né? A ideia. Ou seja, cara, se torna muito superficial. E aí a gente pode entrar em um monte de questão. A gente poderia falar muito sobre isso. Mas assim, pra resumir, cara, é triste. É muito triste perceber que se existe isso. E também é muito triste perceber o quão as igrejas estão separadas. É muito nítido isso, né? Eu entendo que tem as divergências teológicas, eu entendo que tem as divergências doutrinárias, mas acima disso, cara, tem a Bíblia, tem o cristianismo, que é o que nos une, cara. E aí, sábado eu estava conversando com uma pessoa, um líder, que inclusive que ele é de uma outra denominação, e nós estávamos falando algumas questões assim, da gente estar marcando pra gente sair, pra evangelizar, mas sem levantar placa, entendeu? Eu falei com ele, vai ter gente que vai perguntar, aí fala, mas se não perguntar, cara, pra que eu vou ficar falando placa? Não, isso não é um desrespeito à igreja. Cara, eu sou da igreja, sou participante, sou um dos ministros da igreja, mas eu não tô indo aqui contra a igreja. Mas eu tô dizendo que o evangelho é primeiro. Sim, a gente começa a pegar muito a diferença um do outro do que realmente a gente tá unido. Sacou? Porque assim, cara, a gente vai ter diferença. A sabedoria de Deus é multiforme. E por quê, cara? Porque existem pessoas diferentes. Sim. Cara, assim, por que que Deus se manifesta em 3 pessoas diferentes. Sacou? Isso já começa aí, cara. Isso aí. Ele tem 3 manifestações diferentes do caráter dele. Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Isso aí. Então, assim, é impossível ter uma única igreja pro mundo, porque as pessoas interpretam, aprendem e vivenciam coisas de maneira diferente. Sim. Aí quando a igreja, ela vê uma divergência, fulaninho não concorda com uma coisa, fulano não concorda, ele já racha e cria uma igreja nova. Racha e cria uma igreja nova, racha e cria uma igreja nova. E não tenta concordar, porque, tipo assim, pô, beleza. Existem as áreas de iluminações? Existem, cara, beleza. Mas no que a gente tá separado, beleza, das ideias, mas quando a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que trabalhar junto. Sim. Não tem que ter essa rincha, calvinismo, arminianismo, de que lado você está. Sacou? Irmão, não interessa, quando a gente vai no céu, a gente descobre junto, sacou? Mas pra agora, bora sentar e vamos evangelizar aquele cara ali? Porque pelo menos a gente tá se importando em como funciona a salvação. Mas aquele cara nem é salvo ainda. Isso aí. Enquanto a gente tá discutindo qual é o nosso modelo de salvação, tem um cara que não vai ser salvo. Isso aí. Sacou? E o tempo tá passando, as coisas estão acontecendo, a galera tá morrendo e a gente tá discutindo. E a gente aí. tá lá, tipo, não, acho que o culto dessa semana devia ter a parede da cor rosa. Não, deveria ser preto. Ou então, nossa, poxa, essa semana o meu arrepio não foi tão igual na semana passada. Verdade. O tecladista não foi tão espiritual. E aí, a gente joga a nossa responsabilidade pro outro. Nossa, hoje eu não senti tanta presença de Deus. Esse grupo de louvor aí, mano, não é ele, sou eu. Sou eu, cara. É como 2 pessoas conseguem sentir o culto de uma maneira diferente. É a sua disposição pra estar lá. Então eu falei, pô, eu tava nessa síndrome do último profeta lá, igual eu falei, pô, será que tem mais alguém que pensa como eu? Eu percebi que existe. Porque se você acha que você é o último profeta, cara, você não é o último profeta. Tem mais aí. Ore pra Deus te conectar com essas pessoas. E não se importe em se juntar com outra denominação. Só faz as coisas. Isso aí. Só Faça. vai e faz, cara. Com certeza. Mano, hoje, qual o seu sonho ou sonhos? Você, cara, Davi, ó, eu tenho o sonho disso. Como que é isso aí? Cara, meu sonho, irmão, é morar numa cidadezinha pequena, numa chácarazinha de boaça, sacou? Acordar, abrir a janela assim, olhar e ver mato, ver árvore, sair de manhã cedo e ir passando nas casinhas dos irmãos, dando bom dia, falando, ei, meu filho, como é que você tá? E orar e conversar com os irmãos, mano.
Sério mesmo, não tô zoando. Esse é meu sonho. É ir pra um lugar tipo Vargem Alta, é, sei lá, Mimoso. Acho que Mimoso ainda tá grande. Mas você ter uma comunidade pequena e ter comunhão ali com os seus irmãos. Você Aham. acorda, você vai na casa deles, você ajuda a ver o que tá precisando, faz escuta ao ar livre. E sim, e cuidar dessas pessoas. Eu acho que esse seria o meu sonho. Assim, sem Você zoeira. vai curtir ir lá em uma das congregações da igreja Jabuticabeira? Eu não conheço o dia a dia, mas eu acho que a vibe é meio assim, porque, igual por exemplo, nós fomos lá, acho que domingo retrasado, Uhum. algo assim. Aí quando acabou o culto, depois nós estávamos indo embora no carro, aí tipo assim, tava indo duas pessoas depois embora, assim, mano, não tinha iluminação assim, sacou? Eles Uhum. com o celular lá usando pra acender pra ir embora. Então, tipo assim, é um local pequeno em termos assim de quantidade de pessoas. Então, eu acredito que é mais ou menos nessa vibe aí. E tipo, não sei como é o dia a dia deles, mas tipo assim, aí, cara, no culto eles se reúnem lá, mano, chega lá na igreja, quando ainda a igreja tá fechada, aí eles ficam lá fora esperando, sacou? Aí chega e pum, a galera vem pra adorar, Cara, isso é aí muito você maneiro. sente aquela. Cara, é gostoso, mano. É É, bom, cara. tipo assim, por que você tá num local desse, né? Por que acordar vindo do mato? Porque, cara, você está mais fora dessa rotina maçante que é a pedra de selva, que Entendo. é a cidade, sabe? E você pode ter mais diálogo, você pode ter mais contato com os irmãos, saca? Porque, por exemplo, geralmente pessoas que moram na cidade pequena, elas têm um pouco mais de tempo simplesmente pra sentar e jogar uma conversa fora. Aham. Então você tem tempo pra ouvir a outra pessoa, sacou? Verdade. Cara, eu acho isso muito maneiro. Você tá em contato ali com a natureza, porque eu falei, cara, eu virei um grande contemplador da natureza depois da conversão, porque ela ficou mais bonita pra mim. Aham. Eu falei, uau, olha Deus aqui, entendeu? Sim. Então, estar perto da natureza é legal pra mim. Aí Legal. unir, tipo, pessoas, vida cristã e natureza, combo perfeito. Maneiro. O... Olha, eu gosto muito, cara, de cidade, de coisa assim. Gosto. Gosto mesmo. Morei no Rio, né? Então. Mas, tipo assim, eu, dentro disso que você tá falando, eu acho esse. Que tem um diferencial quando essa galera se junta, cara. Porque eu não sei se é por conta a proximidade que Proximidade. elas têm, né? Sei lá, elas se conhecem, né? Não sei, cara. Mas eu sei que é gostoso, mano. É, Lá é cara, gostoso o culto, cara. É massa, mano. Na igreja próxima vamos pequena. lá. Cara, é bacana. Quero Inclusive, mês sim. que vem, agosto, né? Nós vamos lá em uma outra congregação. Uhum. Vai já conseguir marcar e aí depois a gente vai trocar ideias sobre isso. Mas, Antônio, família. O que é família assim pra você? O que representa a família hoje pra você? Vou aproveitar pra falar, puxar dois ganchos aí. Uma, o que é a família hoje pra você? E o que você pensa de constituir também uma família? Uhum. Independente de tempo, disso. Mas, tipo assim, qual é a sua visão diante disso, assim? Ohana quer dizer família. Família quer dizer abandonar. Não quer dizer nunca abandonar, esquecer isso. Do Mas, dicionário do Aurélio, dicionário virou família. Stitch, assim. Sinônimo. Mas, assim, a minha visão que eu tenho do que é a família, né, cara? Cara, família, pra mim, são as pessoas que estão unidas ali com você. Sem dúvida, a família constituída do pai, a mãe, um seu laço de sangue é família, pra mim, sem dúvida é família. Mas pra mim, amigos também são família. E eu particularmente eu tive a bênção de ter muitos amigos. E não só amigos, coleguinhas, não, realmente amigos que eu posso olhar e falar, eu sei que esses caras dão o osso, o sangue ali por mim. Então, Isso é bom demais, cara. cara, isso é maravilhoso. E eu não consigo enxergar a minha vida sem esses caras, saca? A minha família é muito importante. O meu pai, a minha mãe. Eu tenho 4 irmãos, então eu sou de uma família meio grande. Aham. E, assim, a relação que eu tenho com eles é muito boa. Eu tive o privilégio de estar numa família legal. Assim, a nossa relação entre eles é bem bacana. E
os meus amigos completam isso daí. Eu tenho um amigo que eu, sem dúvida, chamo ele de irmão, tá ligado? Massa. Então a gente até fala, mano, você já é adotado, você tem uma cópia da minha casa, a chave lá é só bater que você entra. E sobre constituir família, eu pretendo, eu quero sim. Quero ter um filho, quem sabe adotar um filho também. Eu penso muito nisso ainda, eu tenho que amadurecer essa ideia, porque é uma responsabilidade muito grande, então eu oro já. Mas Sim. desde já eu oro a respeito. Mas sem dúvida, cara, constituir família é algo que eu quero. Entra em parte do sonho, né, que é ter uma família. Porque família é uma das instituições que Deus fez, cara. É a primeira instituição que Deus fez. Porque, pensando bem, antes de vir a igreja Sim. veio a família. Sim. Na verdade, acho que a igreja só existe porque a família deu errado. Porque senão, seria a nossa relação cara a cara com Deus. Porque a igreja é uma tentativa humana de se aproximar de Deus, né? Sim. Então, a família, ela é extremamente importante. Porque ela dá base para todo o resto. Então eu sempre penso, pô, será que um dia eu vou ser um bom pai? O que eu preciso melhorar? Hoje eu sou um bom filho, mas o que eu preciso fazer para me tornar um bom pai? Sacou? Eu penso bastante nisso, pretendo sim. Quando? Não sei. Só Deus sabe. Mas é aquela coisa, a vida que segue, moleque meu. Antônio, fala pra gente. Eu sei que você gosta muito de. Mangá, anime. Mangá, anime. RPG. Isso. Fala um pouquinho dessa versão, desse lado do Antônio aí pra gente aí. Como que é? Cara, esse otaku é muito louco. Assim, eu sempre gostei de desenho animado, de assistir animes. Anime e desenho animado eu chamo de mesma coisa, não me apedrejem, pessoal da internet. Mas eu cresci vendo, saca? Em 2007, quando eu tava passando pela primeira vez Naruto no SBT, eu tava lá, chegando, correndo de casa pra assistir Naruto, pra assistir Dragon Ball, pra assistir Cavaleiro do Zodíaco. E essas coisas tiveram uma grande importância também na minha formação de caráter, querendo ou não. Por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco... Vi muito, hein? Muito bom, cara, muito bom. Eu olhava os cavaleiros lá, eles sendo honrados, lutando por Atena e tudo mais, e falava, cara, eu quero ser um cavaleiro também. Eu quero ter essa vibe de proteger as pessoas, o cavalheirismo, tipo, de um homem proteger muito uma grande... Mano, eu tirei isso do Cavaleiro do Zodíaco, Olha cara, só. sério. Isso falava, pô, tem que ser legal com as garotas. O Seiya luta por Atena. Então, eu tinha isso na minha cabeça ali. Aí eu fui crescendo, fui aprendendo muita coisa. Mas quando você é criança, o que fica é o que você tá vendo, é o que você tá assistindo. Então, crescer vendo esses caras foi muito legal. Porque, por exemplo, uma coisa é igual... Eu assistia muito Liga da Justiça. E lá tem um Super-Homem. E na Marvel, né, tem um Capitão América lá. E o que é o legal do Super-Homem e do Capitão América? É que eles são dois caras que te trazem inspiração. É o cara que ele vai vir, que ele vai tancar tudo, ele vai defender e ele vai falar, tá tudo bem, porque eu estou aqui. Esse é o Walmart. Mas, por que é legal o Super-Homem? Por que ele é tão legal? Porque ele dá essa vibe de esperança. Ele, quando você tá vendo o desenho, você fala, quando ele chegar, tudo vai ser resolvido. Então, você acaba crescendo tendo essa vibe tipo de herói, super-herói. E, cara, eu acho isso legal porque é meio que uma forma de imitar Cristo, tá ligado? Porque quando ele chega, tudo se resolve. Quando ele chega, tudo muda. Então, eu cresci, assim, associando desenho animado... Ao cotidiano, ao cotidiano. vida, né? A vida. Eu falava, pô... Eu ficava vendo... mano, e o maneiro, assim, quando eu era moleque, eu conversava com Deus, falando, pô, mano, será que ele fez o que ele fez naquele desenho era certo? Eu tinha reflexão moral dessa atitude do desenho. Com Deus, cara. Porque, assim... Igual eu falei, eu não tava junto lá com ele, mas eu sabia que ele existia, ainda mais porque eu ia na igreja. Então, eu criança lá, eu ficava, pô, Deus, eu acho que aquilo que o Orochimaru fez não era certo. E eu ficava tentando ver, eu comecei a ver Deus nas coisas, né? Ficava tentando falar com Deus sobre as coisas, e depois que eu converti, eu comecei a ver Deus em tudo. Inclusive nos desenhos, cara. Dá pra você tirar ensinamentos bons de tudo que você vê. Tem coisa que não dá não, mas assim, a maioria, não vou generalizar, mas a maioria dá pra você tirar coisa boa. Inclusive, teve uma série que eu assisti na Netflix, chamada, acho que é Del Break,
É uma série de adolescente zumbi e tudo mais. Só que teve uma frase dessa série que quando ela foi dita, eu pausei o episódio e fiquei pensando. Que era uma garota, ela teve um relacionamento com um rapaz e o rapaz achava que ela seria a primeira vez dele com ela e a primeira dela com ele. Só que ela já tinha se relacionado com outras pessoas antes. Aham. E não foi a primeira vez pra ele ali. E ele ficou muito chateado, ele ficou triste. E ela ficou tipo, pô, você tá triste comigo porque eu não fosse a primeira? Porque não foi a minha primeira vez com você, mas se fosse ao contrário, eu deveria ter ficado triste? E ela fala uma frase assim: quantas condições são necessárias para existir um amor incondicional? Aí eu parei. É profundo, Falei, né, cara? Caraca. Eu tava aqui pra ver zumbi explodindo e a mina me manda uma dessa. Aham. Quantas condições são necessárias para existir um amor incondicional? Aí eu parei, comecei a refletir sobre isso, cara. O quanto a gente exige das pessoas pra amar elas. Será que eu tô amando as pessoas de forma ágape, incondicionalmente? Ou eu tô pedindo muitas condições dela e quando elas não atendem as minhas condições, eu não amo ela mais? Aí eu comecei a falar, uau, Deus, acho que eu preciso amar mais as pessoas. Ou seja, uma série zumbi da Netflix me fez ter uma reflexão sobre o amor de Deus na vida das pessoas. Eu fiquei, ok, mano, dá pra você tirar coisa boa, é só você ter um bom filtro. E você tem algumas, ou pelo menos uma, eu sei, composição, inclusive você tava falando um pouquinho antes da gente gravar aqui. Como que é isso, cara? Como que isso começou, assim? Como que você sente isso, por exemplo, de você ter uma composição, você está elaborando um RPG, é isso, né? Eu tô tentando começar um canal aí com um RPG, um podcast, e foi porque é o seguinte, eu conheci o RPG faz, acho que tem uns 5, 6 anos, e é muito interessante, pra quem nunca jogou, experimente, jogue, porque é muito legal. Porque é como se você estivesse vivendo um filme, só que você é o protagonista. Aham. E você não tem o roteiro. Então você decide. E isso é muito legal. E vivenciando essas histórias, muita coisa aconteceu, sabe? Porque por exemplo, você tá ali no RPG, você tá ali vivendo, né, aquela história, não é você já é o seu personagem. E o seu personagem passa por momentos difíceis e você aprende com ele, saca? Aham. Porque você tem que se interpretar, igual o cara que tá fazendo a atuação de um filme. E se imagina que o filme do Joker, né, do Coringa lá, Sim. é um RPG. Pro Joaquin Phoenix, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o final. Ele só sabe o que tá acontecendo no momento. Sim. E é ele reagindo a tudo que tá acontecendo. Então é o personagem dele tendo uma mãe doente, uma sociedade totalmente bugada, Sim. e é ele lidando com aquilo. Então você, como interpretando ali, você vai vivenciando. Então o que ele aprende, você acaba aprendendo também. E isso dá experiências muito legais. E acaba te inspirando a fazer coisas. Essa música que eu fiz é para um RPG de One Piece. One Piece é um anime e a gente decidiu jogar um RPG no mundo de One Piece. Até então a gente jogava muito RPG medieval, muitos clássicos aí que a galera conhece como Dungeons and Dragons, o Pathfinder, no Brasil tem o Tormenta. E a gente jogava muito isso. Tormenta, Vampira Máscara, Pathfinder. Mas a gente falou, não, vamos mudar. Vamos jogar um RPG de One Piece. E cara, uou, que RPG. Sério, foi algo muito legal. E isso hypou muito a gente. Uniu muito o nosso grupo. Porque como é um grupo, você tá vivendo, compartilhando momentos ali. Sim. É algo social. Sim. Então você cria laços com as pessoas. Então uniu muito aquele grupo e a gente falou, cara, acho que isso pode ser algo a mais. Pode ser algo mais especial. E a gente começou a criar música, tipo, simplesmente pra ter. Não era pra postar em algum lugar pra fazer alguma coisa. Era simplesmente a nossa paixão pelo que a gente tava fazendo ali sendo refletida nas nossas ações. Que era uma música pra um personagem que a gente gostava. Só que as músicas foram tão boas que a gente falou, caraca! Na nossa concepção, humildemente, né? Aham. Mas na nossa concepção a gente falou, cara, isso ficou tão legal. E o cara falou, pô, por que vocês não fazem um canal e posta isso? Eu falei, é verdade, né? Por que a gente não faz? Não estão fazendo nada mesmo. Foi aí que veio a ideia. Aí a gente criou uma música pra abertura, pra encerramento. A gente tá criando um universozinho aí. E uma hora, se Deus quiser, deslanche. Tem uma ideia de quando isso vai acontecer, assim? Rapaz. Uma previsão, assim, de... É tipo a volta de Jesus. É iminente. É iminente.
Mas ninguém sabe. Mas tá ali, né? Tá ali, é igual o final de One Piece mesmo. Uma hora chega. Mas assim, quem sabe se tudo der certo no final do ano. Porque a gente ainda falta gravar algumas coisas. E falta um estúdiozinho maneiro, assim, que a gente tá precisando construir. Porque a gente vai realmente jogar numa mesa e tudo mais. Entendi. Então a gente vai construir o nosso cenário ali, nosso estúdio. E construindo a gente já começa a jogar. E a fazer podcast, lançar os podcasts e as musicazinhas, botar no Spotify pra galera ouvir. Que isso, hein? Mano, nós estamos chegando ao final deste bate-papo. Já quero te agradecer, cara, por aceitar aí o convite. Que isso, me sinto lisonjeado. Passar esse tempo aqui, né, mano, nesse bate-papo, a gente tá aí conversando aí um tempinho, tem quase 1 hora. E, cara, te agradecer mesmo. Deus abençoe sua vida, seus planos, seus projetos, cara. Obrigado aí por aceitar. Galera aí que vai assistir, que tá sendo gravado. Muito obrigado, mano. Queria que você desse as suas considerações finais, suas palavras finais para esse momento aí do nosso bate-papo aí, do Cast Mais. Cast Mais, cara. Fico feliz, olha só, quem diria, o primeiro podcast que apareceu não seria nem o meu. Espero estar te convidando futuramente pro meu. Bora, né? Bora lá. Mas, cara, fico muito feliz de estar aqui, gostei bastante do papo. Espero que a galera também tenha gostado. Sim, quem sabe nós aparecemos aí mais vezes. Com certeza. E Deus abençoe, né, cara? Vida que segue. É isso aí. Galera, muito obrigado pela presença, obrigado aí pelo tempo. Deus abençoe sua vida e fique ligado aí, deixe seus comentários, seu like, curta e compartilhe e bora lá para os próximos e comente aí o que você achou desse bate-papo com o Antônio. Sugira perguntas, traga sugestões de perguntas também, porque ele vai retornar. A ideia é que a galera esteja retornando, então mande perguntas, comente aí e até a próxima então, Antônio. Deus abençoe. Valeu. Valeu, galera. Fui!